Ô, Robert, eu queria perguntar pra você sobre os animais, né? Sobre as leis que ele criou, sobre proibindo, né, comer, se não me engano, acho que porco. Os judeus não comem porco até hoje, né? Mas assim, eu queria que você explicasse um pouco em relação a isso. Até mesmo teve um irmão Caio, se não me engano, ele postou é, um vídeo explicando o pensamento dele, né? Que era para os irmãos estar escrevendo lá, dividindo com ele o pensamento a respeito de comer carne, né? Porque, você tá matando os bichinhos, tudo, não era assim. E aí? O que você me diz sobre isso? Não, no reino do céu não se come carne. Isso é verdade. Não se come. No reino do céu não tem morte. Mas aqui na terra o pai permitiu isso acontecer. Até mesmo porque o Messias fez lá o peixe lá, né? Então, o Messias mesmo deu o peixe para o povo comer. Agora, para resumir em poucas palavras, o Messias diz, ó, não se preocupe com o que você come, entra para dentro, mas com o que sai da sua boca. Porque quando você come, você vai no banheiro e manda o encosto embora. Entendeu? E aí vai embora. Você senta lá, em nome de Jesus, vai embora os encostos. Mas, claro, você se preocupa com o que sai da sua boca, não o que entra. O que entra, você vai no banheiro e manda embora. Agora, o que sai da sua boca, quando você vai partir o pão, falar a verdade do Messias, a verdade tem que ser limpo, tem que ser puro. Não pode mentir. Não pode mentir em hipótese alguma. Agora, quando chegar a hora de sair dessa terra, quando você entrar e ir para a próxima, lá não se come animal. Como eu digo para os irmãos, o que tem nessa terra é só 10% do que o Pai criou. No reino só tem muitas coisas. Então, quando vier a nova terra, depois do milênio, a nova terra no mundo, vai vir tudo completo. Hoje só tem 10% dos animais, 10% das frutas, 10% do alimento, só existe 10%. E depois não tem mais morte, então os animais não morrem mais. 10%. Saindo um pouquinho do assunto aqui, em referente a falsos profetas também, mas dessa vez falando de Elias, né? O Messias chamando Elias de demônio, ó, presta atenção. Ó. Onde que está escrito, irmão? Lucas 9, versículo 53. Começa no 52, né? Enviou mensageiros à sua frente, indo entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Soberano, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas o Messias, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espírito, de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ou seja, ele mostrou claramente que a espécie de espírito de Elias não é a mesma dele. É verdade. Entendeu? Chamou Elias de demônio. Bem citado, né? E fala assim, pois o Filho do Homem, cadê? Vós não sabeis de que espírito sois? Né? Falando pros discípulos, né? Vocês não sabem que espírito que vocês têm? Vocês também querem fazer fogo, descer do céu e consumir todo mundo, igual Elias fez? Chamando a atenção dele. Entendeu? Não, para você ver que quando a pessoa morre, nasce de novo, ela quer a verdade, quer se alimentar do pão da vida da verdade, tudo, a farsa dos anjos caídos cai. E a gente descobre tudo, é fácil, não é difícil. Mas as pessoas é necessário. Primeiro tem que aprender. Uma criança que nasce, ela não sabe nada. Ela tem que aprender. Quando você recebe o pão da vida, de graça, quando você recebe, você começa a se alimentar. Depois de algum, vamos supor, a pessoa conhece o irmão que não conhece a palavra verdadeira ainda. Ele vai lá e ensina a palavra. Curto tempo ele já ensinou, a pessoa entendeu. Fala para ele, ó, o que eu fiz para você de graça, vai e faça também. Porque você é uma árvore, você tem que dar fruto. Se você não dá fruto, você perde sua salvação. Então a verdade é essa. Você recebeu o pão da vida, você se alimenta, aprendeu, agora vai ensinar outro. E aí o Espírito do Pai já vai dar para você. E aí você vai ensinar outro, ele aprendeu, fala para ele ensinar outra pessoa. E assim vai levando o pão da vida. De graça, sem receber nada. O nosso salário não é isso aqui não é dinheiro, que nem os pastores, eles querem o quê? Eles falam, usam sempre aquele versículo, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Pra quê? Pra roubar dinheiro das pessoas, né? Só que se você pegar a parábola do Messias, que o Messias disse assim, ó, quando o senhor da vinha vier, ali ele vai pagar o salário, né? Entendeu? E qual é o salário? A vida eterna. Ele vai pagar só quando ele vir. Porque João Batista, os profetas, o Messias, eles foram tudo pobres nessa terra. Nenhum deles teve riqueza material. Entendeu? Nasceram em famílias pobres, o Messias trabalhava, né? Era carpinteiro, o José era carpinteiro. Entendeu? E foi o que ele ensinou, né? A gente a trabalhar, a dividir o pão.
e crer nele, né? Amar o próximo, amar o pai e só esperar a promessa. Entendeu? Ô, Robert, eu queria que você explicasse também a respeito da imagem, né, esculpida e a respeito da tatuagem, né, que tem muitos irmãos que perguntam, inclusive eu conheço uma pessoa, né, que ela fez a tatuagem, tudo, e aí eu expliquei pra ela, né, inclusive essa passagem desse mandamento, né, mas agora vamos ver, né, o que vai ser, né, porque o povo não entende isso, Robert, a respeito da tatuagem no corpo. Nós somos o templo do Pai e tudo, mas eu queria que você explicasse um pouco mais. Porque eles acham que quando o Messias voltar, que nós teremos o corpo glorificado, eles entendem que até isso vai sumir. Então eu queria que você explicasse para nós entender um pouco melhor, por favor. Muitos irmãos mandaram mensagem para mim também sobre o caso da tatuagem. Meus irmãos, quando vocês fazem uma tatuagem, vocês estão fazendo sangue sair da pele. Isso é como se fosse um sacrifício. Não é bom. Outra coisa, quando você faz uma tatuagem, vamos supor, você faz uma estrela, uma tatuagem estrela no seu corpo. A estrela é Azazel. São 3 estrelas. Tem a estrela do sistema judaico, que é aquela que você sabe de 6 pontas. Tem a estrela de Azazel, que é aquela que vocês veem aí. Enquanto um time de futebol ganha um campeonato, eles colocam a estrela. Na calçada da fama, a pessoa coloca a estrela. São várias coisas, entendeu? Essa estrela é um símbolo demoníaco. Outras coisas. As pessoas escrevem Jesus Cristo no corpo. É uma tatuagem. Jesus Cristo. As pessoas têm que ter um pouco de bom senso e entender que isso é paganismo. Começou lá, né? Quem começou foi o Enes. Você vai escrever Jesus Cristo no seu corpo? É complicado, entendeu? Você vai fazer uma estrela de Azazel no seu corpo? É complicado. Você vai fazer, vamos supor, um dragão no seu corpo? Nossa, Porque eu conheço muita gente que tem dragão no corpo. eu também. Tem serpente no corpo. Pô, se nas escrituras diz que serpente é o diabo, dragão é o diabo, estrela de Azazel são coisas demoníacas, você vai fazer isso no seu corpo? Se o templo do Pai tem que ser limpo, você tem que manter limpo. Agora, vamos dizer agora as pessoas que já fez e reconheceu a verdade. Meus irmãos, eu nunca disse que vocês estão condenados. Eu disse que você fez tatuagem, entra no seu quarto, fala para o nosso Pai, fala que você errou, assuma seu erro. Nosso Pai vai reconhecer isso, morre e nasce como uma criança, que perante o olho do nosso Pai, e vamos supor, se eu vou em algum lugar e eu vejo que o irmão tem tatuagem, se eu vi que ele já morreu e nasceu de novo, para mim eu nem sei que existe mais, eu nem olho aquilo, para mim não existe. Não existe. Para mim não existe. Se o irmão recebeu a palavra, morreu e nasceu de novo, se ele tá aquele negócio no corpo, para mim eu já não vejo mais. Para mim não tem mais. Morreu e nasceu de novo, acabou. Agora, se você fez a estrela, se você escreveu o nome do diabo no seu corpo, se você escreveu o nome de Azazel, do diabo, da besta, do dragão, a marca da besta, aí começa a complicar, meus irmãos. Aí é uma hora de vocês entrar no quarto, conversar com o pai, explicar mesmo. Porque se você está com o número da besta no seu corpo, porque tem muita gente numa religião que tem tá com o corpo escrito 666 no corpo. E tem a estrela de Azazel também no corpo. É complicado. Eu não estou dizendo que você vai pro inferno porque você tem uma tatuagem. Quem disse isso é hipócrita. Eu disse que você está com uma tatuagem no corpo, é pecado. É simples. Entra no seu quarto, fala pro nosso pai, ó, pai, eu fiz isso, isso, isso. Eu era do mundo. Eu não sabia. Reconheça a verdade, reconheça que errou. Todo mundo erra. Só que você não tem que declarar isso para mim ou para qualquer irmão. Você tem que entrar no seu quarto e falar com o nosso pai. Lá que você vai falar. Fala assim, pai, eu errei, acabou. E quando alguém perguntar sobre essa tatuagem, você fala assim, ó, errei. Nunca façam isso. Não façam isso. Sabe? Não deixe a pessoa... Porque quando você faz uma tatuagem, você excita outras pessoas a fazerem também. É. A pessoa vê uma estrela no seu corpo, eu vou fazer uma estrelinha. Tá cheio de gente com 3 estrelinhas na cabeça. Essa estrelinha é Azazel. É a marca da besta isso aí. A estrelinha é Azazel. Todo mundo que quer poder pede para Azazel. Tanto é que a maçonaria evangélica gospel recebe o poder todinho de Azazel. A Bíblia, principalmente, foi Azazel que entregou para a igreja maçônica gospel, evangélica gospel. Foi ele que entregou. Foi ele que fez. Ele teve a sabedoria de juntar todos esses
tipo de droga, é só você ir pedir pro pai, me empresta. Mas é você que tem que fazer. Se você vê que a bebida alcoólica só traz desgraça, você vê que as drogas só traz desgraça, você vê que o cigarro, a pessoa diz, mas cigarro, eu vou falar uma coisa. Em vez de você comprar um cigarro, compra uma marmitex, um cigarro para uma criança, uma senhora que está passando necessidade, vai ajudar ela. Qual é a maior? Você pegar um cigarro, colocar no seu pulmão, destruir você mesmo, ou você comprar um alimento para uma viúva, uma pessoa que está passando fome? Qual é mais bonito? Verdade. Mas vocês são livres, vocês fazem o que você quiser. O pai deu a liberdade. Vocês fazem o que você quiser. Vocês são livres. Ele não vai tirar o tempo de você. Ele não vai tirar. Só que ele manda pessoas falar com vocês, não é errado. A partir do momento que você escutou, ou qualquer outro irmão dizendo que é errado, não tem mais desculpa para você. Não tem mais desculpa. Você escutou que é errado. Agora basta você escolher. Continuar no erro ou sair do erro e ir para a verdade. A escolha é de cada um. Agora, muitas pessoas dizem que, vamos dizer, as pessoas cresceram em droga, bebida alcoólica, porque uns dizem que cresceu em favela, outros dizem que cresceu num lugar muito pobre. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Se vocês querem falar isso pra mim, não tem desculpa não. Não tem desculpa. Não adianta me falar assim, eu nasci na favela, passei fome quando era criança. Vocês sabem o que eu passei? Então eu sou o maior testemunho pra vocês. Se eu venci, vocês também podem vencer. Não é porque eu estou em Londres, hoje eu nasci em berço de ouro. Vocês estão muito enganados por isso. Muitos irmãos mandam e-mail para mim e falam assim, você está em Londres, nasceu em berço de ouro. Eu falei, meu querido, se eu contar minha vida para vocês, se eu contar, vocês não vão acreditar. Então eu aprendi desde criança a dizer não. Venci, igual o Messias. O Messias disse não para muitas coisas. Então não vem com desculpa que nasceu pobre, nasceu em favela, que nasceu rico, nasceu aquilo. Não vem com desculpa. E essa desculpa para o nosso pai não cola naquele dia. Não cola. Porque eu conheci muitos amigos em favela, conheci muita gente pobre nessa cidade, convivi com eles, cresci com eles. Então não vem me dizer para mim que é porque nasceu pobre, nasceu em favela, porque nasceu... Não. Eu vi. Eu sou o maior testemunho disso. Eu passei por isso e sobrevivi. Disse não a tudo, vocês também podiam fazer. E pode fazer até hoje. Nunca é tarde para recomeçar. Morrer, nascer de novo e começar do zero. Então não venho pensando que eu nasci num berço de ouro, como muitos falam, nasceu um berço de ouro, está em Londres. A maioria das pessoas que estão em Londres aqui, ou nos Estados Unidos, são tudo pessoas que saíram do Brasil, passando necessidade, compraram só passagem de avião, chegaram aqui e trabalham 14, 15, 20 horas por dia, tem dia. Tem pessoas que trabalham até 20 horas para conseguir alguma coisa. Todas as pessoas que vêm para cá, para a Europa, para os Estados Unidos, alguns, a minoria, são estudantes que o pai tem dinheiro, que manda para cá, e a pessoa vem para cá, aluga um quarto, alguma coisa, e vem viver na Europa, ou nos Estados Unidos. É minoria. Mas a maioria é a pessoa que vem para trabalhar mesmo. Sofre mesmo. E eu convivo com eles o tempo todo. Então, se os irmãos pensam que aqui, igual dizem, nasci em berço de ouro, vocês estão muito enganados. Eu cresci no meio de vocês, e não vem com desculpa não. Dizer, que nasceu pobre, passou fome, aqui, não vem com isso, pra mim não cola. Não cola. Porque quando chegou as coisas pra mim, eu disse não. O pai me deu livre-arbítrio. Eu disse não. Droga? Não. Tudo que é ruim, eu disse não. Agora os irmãos têm que entender isso também. Então naquele dia o pai não vai ter desculpa não, que é pobre. O Messias também foi pobre, só posso era pobre. Não vai ter desculpa não. Não tem. Então queria colocar até a Polícia Federal atrás de você, Robert? Não, chega a ser absurdo. Eu disse pra eles aí, para as pessoas, as pessoas convivem comigo. Vivem comigo, sabem onde eu trabalho, sabem o que eu faço. E nunca ninguém veio falar meu nome. Por que eu vou me preocupar? Eu não me preocupo. Agora, vocês dizem que, ou alguns dizem pra mim, você não sabe o que é passar fome. Vocês viveram minha vida quando eu era criança? Eu não vou falar. Mas deixa as pessoas me julgar o que for. Mas eu digo pra vocês, o que vocês passaram, eu também passei. Eu venci o mundo. Assim como o Messias venceu. Vocês também podem vencer. O sistema tá aí, criando droga, criando um monte de coisa para levar vocês ao erro. Entendeu? Agora os irmãos têm que entender. Igual no caso da tatuagem, fez.
entra no seu quarto, se arrependa, mostra pro pai que se arrependeu, não incentiva outras pessoas a fazer, se arrependa, mostra a criança, que perante os olhos do pai, ele nem vai ver mais isso. Super, Vanessa, sobre a tatuagem, sobre bebida alcoólica, sobre... Ficou esclarecido? Deu pra entender ou tem alguma coisa que tá em dúvida? Deu sim, ficou bem claro, Robert. Ficou bem claro, sim. O que eu digo pros irmãos, eu repito, eu não tô condenando você. Eu tô dizendo que vocês caíram nas garras dos anjos caídos. E tem que sair. Caíram no sistema dos anjos caídos. Se você usa droga, meu irmão, você tem que se libertar, é só você. O pai te deu livre-arbítrio. Você entrou porque você quis. Agora você tem uma força de sair. É só você parar de sentar. Quando o seu pai conversa com o pai, ou onde você estiver, conversa com o pai, que ele vai te dar uma força. Se você realmente quiser sair, não é Jesus Cristo, não é Deus, não é essas porcarias não, que isso aí não salva ninguém, não ajuda ninguém. Isso aí é só para as igrejas ganhar dinheiro. E aí, hoje em dia, a maioria dos traficantes, a maioria dos bandidos, é tudo pastor evangélico. Não. Aprendeu os esquemas? Porque ainda tem essa ainda, né? Ainda tem essa ainda. A maioria dos pastores evangélicos aí é tudo pessoa que foi do mundo. Aí a pessoa diz assim, meu pastor era bandido, ladrão, por isso que ele enrola bem as pessoas. Pra se arrepender, ele tornou 2 vezes mais filho do diabo. Antigamente era do diabo no mundo, e agora é do diabo na religião. Então, 2 vezes pior. 2 vezes filho do diabo, 2 vezes. E agora dificilmente tem arrependimento, né? Quando ele tá lá no pastor lá achando que ele é o bonzão, né? Na hipocrisia. Mandando roubar e roubando. Quer dizer, mandando as pessoas não roubar e roubando elas. Entendeu? Uma vez eu fui de vez em quando eu vou aqui não dá pra mim ir nesses lugares, eu não gosto eu detesto a religião, nossa. Mas às vezes eu vou pra ver. Sabe, eu passo pra ver assim na porta, assim, de vez em quando eu entro pra ver. Quero ver como que é as coisas absurdas, eu entro. Enquanto eu vou viajar pros lugares, assim, eu entro nas igrejas pra dar uma olhadinha pra ver a loucura de cada um deles. E aí, você vai nesses lugares, os pastores, eu era drogado, eu era isso, eu era aquilo, eu falo assim, poxa, meu. E você sai de um sistema e entra em outro. Não ajudou nada. Então aí você vê pastores grandes, a gente vai nos presídios, tira as pessoas. Numa parte eles fazem uma coisa boa, mas numa parte eles fazem uma coisa ruim. Tirou as pessoas de fazer o mal, mas ela faz o mal, ela não mata, não rouba, não usa droga, mas ela engana. Mas até mesmo, Robert, já a respeito de doença, né? Esse povo vai tudo nesse prostíbulo aí, quer dizer, o próprio Satanás coloca, a pessoa vai no prostíbulo, aí ele tira pra pessoa continuar lá dentro. Então, o diabo é assim, ele faz assim, ó. Se ele não pegar as pessoas nas drogas, ele pega na bebida. Se ele não pegar as pessoas com a religião católica, ele pega com a evangélica. Se não pega com a evangélica católica, com o espiritismo. Se não pega com a católica e espiritismo, pega o islamismo. E aí ele vai pegar, eles fizeram cerco, não tem como. São pouquíssimas pessoas, né, que não fazem parte do sistema. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Agora você imagina, o mundo te oferece bebida, o mundo te oferece tudo que é porcaria. Todo mundo está em algum buraco. Agora, 99% das pessoas, 98%, está preso em algum sistema. Ou está nas drogas, ou está na bebida, ou está na religião católica, no evangelho, no espiritismo, no judaísmo. E os anjos fazem isso mesmo. Eles fizeram cerco. Robert, o Messias chama principalmente o sistema religioso de mundo, né? Que ele diz, né? O mundo me odiou, né? Aí se você pegar lá na escritura, você vai ver lá os gregos não odiavam ele, os romanos. Ninguém, assim, as pessoas comuns, as prostitutas, ainda, como que fala, elogiaram o Messias, uma até lavou os pés dele, entendeu? Aí agora você pega quem odiou ele? Os fariseus, o mundo, ele chamou a religião de um mundo, né? Não foi... Pode falar, irmão. Não foi tipo só as pessoas, né? Ele colocou ênfase mesmo na religião. A religião é o mundo. É o mundo. Por isso que eles só oferecem coisas nesse mundo. A Universal só fala de riqueza nessa terra. A outra só fala de bênção. E assim vai indo. Sabe? As pessoas, muita gente me odeia. Muita gente me odeia. Principalmente quando eu vejo assim, um casal igual a nossa irmã Vanessa, nosso irmão Hélio, e outros irmãos que são casal que são libertos completamente. Eu fico muito feliz. Mas a maioria dos casos eu consigo liberar um e o outro não. E aí o que acontece? As pessoas ficam me ameaçando, mandando e-mail, que vai me denunciar, chamar a Polícia Federal, que tirou o marido dos caminhos do Senhor. Aí eu não aguento, sabe? Eu falo, pô, tirei o seu marido do caminho do Senhor, agora o cara consegue juntar o dinheirinho dele, pagar as contas dele, e antes ele tinha que dar o dinheiro para a igreja e ninguém pagava. E as mulheres ficam com o demônio comigo. Você tirou meu marido do caminho do Senhor, antigamente ele dava o dízimo, ia lá na igreja tudo certinho, tudo bonitinho. Eu falei assim, poxa, o seu marido é livre agora. Ele está conhecendo a liberdade. Aprenda com ele. Mas não, eu vou te denunciar, vou tirar o seu canal do YouTube,
você é do diabo, você não é de Deus, você é do diabo, você é o capeta. Como você pode falar que Moisés, aquele homem santo, é de Deus? Como você pode falar isso? Moisés falou com Deus, Moisés está no céu, Elias está no céu. Você é do demônio, do diabo. Eles falam isso para mim o tempo todo. Agora, sobre a prostituta, uma coisa boa que o irmão falou sobre a prostituta. Meus irmãos, eu pergunto para os irmãos, se prostituir é pecado, sim ou não? Depende do que é prostituição, né? Primeiro tem que entender isso, né? Não, nas duas. Nos dois sentidos. Nas duas? Nas duas. É pecado. Eu aprendi que é. Eu aprendi porque que é. Não é que... Não dá pra falar assim do carnal muito, mas dá pra dizer assim. Se a pessoa vende o corpo, ela vende o caráter. Entendeu? Vou tentar explicar isso pros irmãos, hoje vocês vão entender bem. Por que o Messias disse para aquela mulher adúltera, vai e não peque mais. Ele avisou para ela. Muitas pessoas mandam e-mail para mim dizendo assim, prostituta não tem pecado, ela não peca. Hoje vocês vão entender se ela peca ou não peca. O pai disse, amar teu próximo como a ti mesmo e amar o pai. Esse é o mandamento. Ama o pai e ama o próximo como a ti mesmo. 99% das prostitutas, 99% sai com homens casados. É pecado ou não é? Lógico que é. Com certeza. Se você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, jamais tem que fazer isso. Agora, muita gente hipócrita manda mensagem pra mim, é hipócrita. E burro. E burro. Não, e o pior é que é burro. Isso é burro. Eu digo pra vocês, hipócritas, porcos irracionais, que mandam e-mail pra mim dizendo que prostituição é pecado. Imagina que você tem um pai, uma mãe. Imagina, vou dar um exemplo. Vou fazer uma maquiagem aqui. Você tem seu pai e sua mãe. Sua mãe é uma mulher trabalhadora. Vamos fazer uma maquiagem bonita agora, bem interessante agora. Imagina que você mora numa casa muito pobre, necessitada. Vamos supor que você mora numa casa muito pobre, você está passando necessidade, sabe? Mó luta, mó sofrimento. E aí você tem seu pai e sua mãe. E aí você vê que já é sofrido a vida ali, seu pai e sua mãe trabalhando, tudo. De repente seu pai vai pra rua. Vai pra rua. Aí ele encontra uma menininha. Vamos supor que sua mãe tem 35 anos, 40 anos. E ele encontra uma menininha de 20 anos. Bonitinha, perfeitinha. E a menina fala pra ele assim, se você tiver 20 reais aí, vai embora. É pecado ou não é pecado? Lógico que é. Com certeza. Mas os porcos dizem que não é pecado. Porque não pensam. 99%, 98% das mulheres prostitutas saem com homens casados. Isso é pecado. Isso destrói família. E muitos homens, repito, muitos homens, mais uma vez, muitos homens deixam sua mulher, deixam seus filhos por causa dessas meninas mais novas. É pecado ou não é? Com certeza é. Então, quando os hipócritas estão assistindo, os hipócritas, porcos indomáveis, eu sei que vocês estão aqui assistindo. Aprendam isso. Isso com certeza. Sejam humildes. Humilde. Reconheçam o que eu estou falando. Quando o Messias disse para a adúltera, vai e não peque mais, é porque ela estava saindo com homem casado. Agora, vamos supor, você é um homem solteiro, tem uma menina solteira, você é solteiro, e a mulher é solteira, não tem pecado. Porque você aprende... Seu próximo. É que você aprende no sistema religioso, né, Robert? Que tudo é pecado, né? Tudo é pecado. Então... Mas pra esses loucos mas vamos supor, você é um homem solteiro, e você é uma mulher solteira. Os dois são solteiros. Se os dois saírem e começarem a ter relação, não tem pecado nenhum. Não é pecado. São livres. Não tem, desde que não, presta atenção, não pode ser casado, não pode ter compromisso. Se você sai com uma mulher solteira, não tem pecado. Se a mulher sai com um homem solteiro, não tem pecado. O pecado é você sair com um homem casado ou com uma mulher casada. Isso é pecado. Pergunta, mesmo que não venha a ter compromisso? Como assim? Porque esse caso, assim, de casar, no caso. Isso não existe. E a pessoa solteira? Isso não existe. Você acha que não existe. Presta atenção, quem casou Adão e Eva? Ninguém. Então não existe isso. Mas eu digo uma coisa, quando você tem uma mulher, um marido, não pode ter orgias. Peraí. Isso é pecado. Fazer orgia é pecado. Hoje em dia, a moda hoje em dia, as mulheres querem fazer, igual eu vejo aí, às vezes você tá na internet e tá olhando, é mulher com 2, 3 homens, homem com 3 mulheres, isso é pecado. Isso daí já tá bem assim, isso é orgia, é demoníaco. Isso já tá bem comum, Robert, hoje em dia, porque tem até, eu ouvi dizer que tem até bailes, tem lugares que isso daí é bem assim, ao vivo e a cores explícitas. Agora, igual os irmãos, vamos supor, o irmão é solteiro, conhece uma menina solteira, namorou, saiu. Negócio de casamento não existe, esquece, isso é coisa religiosa.
você namorou desde você sai com uma menina, ela é solteira e você é solteiro, os dois querem a mesma coisa, não tem pecado nenhum, não é pecado nenhum. São solteiros, são livres, não vai prejudicar o próximo, acabou. Agora, você vê aí as pessoas, 90% dos casos que eu vejo, os caras, vão supor, hoje em dia, a maioria sim. O cara trabalha, tem a mulher, tem 1 ou 2 filhos, e aí o que ele faz? Consegue comprar um carrinho, consegue andar por aqui, por ali, e aí a mulher tá em casa cuidando dos filhos, aí passa uma menininha, vamos supor, a mulher tem 30 anos, a mulher dele, enquanto a mulher de 20 anos, bonitinha, tudo perfeitinha, sem estria, sem celulite, sem nada, passa de shortinho na frente do carro dele, e o cara não aguenta. Aí o que ele faz? Ele sai com a menininha e depois já pegou. Aí o próximo passo, a mulher vai jogar na cabeça dele, ó, abandona a sua mulher e fica comigo. E aí o cara tira tudo da mulher dele, dos filhos dele e dá pra sair rua. Isso é pecado. Ô, Robert, mas é claro que assim, isso é um compromisso sério. Porque tem hoje em dia, tem pessoas que ficam com o outro, e aí vira moda, aí pega vista. E aí? Não, hoje tá assim, né? Hoje tá assim. Mas não é a vontade do pai. O pai quer que volte uma pessoa, fica com a outra e fica. Mas hoje é uma zona, hoje tá uma zona. Mas aí, no caso, a pessoa fica com uma, com outra. É prostituição? Ó, prostituição. Primeiro, prostituição. Não tô falando das escrituras. Quando você muda a palavra do pai, é prostituição. Isso é prostituição também. Eu tô falando da prostituição humana. Da prostituição humana, homem e mulher. Se sou solteiro, eu não vejo pecado. Não vejo. Então você quer dizer que é normal, por exemplo, você vai lá, conhece uma pessoa, tem relação, aí viu que não gostou. Aí você para. Aí vai lá, pega outra, relação, não gostou, você para. Vamos supor, você conhece uma pessoa, você fica com ela 1 mês, 2 meses, não deu certo, cada um segue o seu caminho. Desde que um não faça mal pro outro. Os dois entenderam, falaram assim, ó, não deu certo, a gente tá vivendo em 20 anos se matando, cada um segue o seu caminho. Entendi. E aquela parte que fala de fornicação, o que seria? A fornicação é que os judeus ficavam um na casa do outro, ficava dormindo ali, aí a mulher do outro, um ia na casa do outro e pegava a mulher do outro. Isso é fornicação. Um pegando a mulher do outro. Porque ele fala assim, ó. Porque ele fala assim, né, que é melhor viver abraçados que se casem, né? Então, primeiro casar era um preconceito do judaísmo, aquelas coisas de sabe, uma coisa demoníaca, fazer negócio de liturgia. É demoníaco. Agora, se as duas pessoas não há pecado. Eu não vejo pecado nenhum. Robert, deixa eu formular um pouquinho mais a pergunta, até para tirar um pouco de dúvida também em relação a isso aí. Mas a prostituição, no caso, seria a estrutura seria um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher que não assume compromisso entre os dois. Por exemplo, adultério, a palavra adultério relaciona a casados, que tem atos sexuais extraconjugais, fora do relacionamento, né, com outras pessoas. Isso aí, independentemente se a outra parceira está no seja solteira ou não. Né? Mas para pessoas solteiras, né? Até que nem eu mesmo, particularmente. Às vezes eu costumo conversar com alguns amigos e irmãos também que têm dúvida em relação a isso aí. E eu explico para eles, eu falo, ó, pessoas casadas, é que nem o Messias disse, todo aquele pro casado, aquele que atentar numa mulher, né, com intenção impura, no caso de cobiçá-la, no coração você já cometeu adultério. Quer dizer, dentro de si você já cometeu. Mas para os solteiros, porque foi ensinado que tem que casar dentro de um tempo, com a bênção de pastor, ou no cartório, aí eu procuro dizer assim, não, isso aí na verdade é criação humana, isso, que é criação de homens. Mas eu digo para eles, ó, mas a relação sexual, esse ato é um ato para pessoas maduras que querem realmente o relacionamento para a vida, não para ficar praticando esse ato, porque ó, eu penso assim, se eu falar, afirmar que está correto fazer ter relações sexuais, porque eu falo como homem, pra mim seria fácil, pra mim mesmo, porque eu poderia sair com várias mulheres, então eu sou solteiro, e aí eu nunca vou querer nada, porque ó, é mais fácil, posso afirmar com 10 anos de casado, é mais fácil eu ficar solteiro, não ter compromisso com nenhuma mulher e ter relações com as mulheres, aí falar assim, é normal, isso aí não tem pecado não, mas é isso que eu quero saber, se essa prostituição, até formulando essa pergunta, sei lá, para os irmãos não criar dúvida, porque se eu tiver relações sexuais sendo solteiro, ou com mulheres. Tive com uma, comecei a namorar, tive com ela, aí não deu certo, aí tive com outra. Eu acredito, e a irmã pode falar pra mim que isso seria pecado. Eu acredito que seria pecado diante do nosso pai. Eu não acredito que seja natural. O natural é assumir um compromisso, não é casar. A palavra seria compromisso pra vida.
até que os dois envelheçam, estejam juntos, enfim. Ou, se não quiserem ficar juntos, no mínimo se separem, cada um pro seu canto de uma maneira saudável, né? Mas eu acho que seria pecado, assim, pessoas terem relações sexuais sem esse compromisso. E eu queria que o irmão Robert explicasse isso, porque eu entendo que adultério é pro casal, mas prostituição é pros solteiros mesmo que praticam atividades sexuais fora de um compromisso. Ah, tô namorando. E eu conheço vários, hoje eu não posso falar de muitos. O Wellington, aqui, tipo, na escritura tem 2 adultérios, né? Esse daí que você citou é o que o Messias falou do carnal, né? Do homem mesmo. Sim, homem e mulher. Mas aí tem o outro adultério, que a palavra adultério é infidelidade, né? A escritura, fiel, né? Fiel, ela não tá adulterada. Agora, uma escritura adulterada, ela não é fiel, entendeu? Aí eu digo assim, a passagem que eu citei, irmão Gabriel, é a passagem que fala exatamente de mulheres. Porque ele falou, aquele que atentar numa mulher com intenção impura, para cobiçá-la, entendeu? Não, sim, eu falei que são 2 adultérios, né, na escritura. Esse sim acho que seria em relação a casados também, mas... Por exemplo, solteiros, é amar o próximo como assim mesmo, mano. Se você, por exemplo, quer ficar com uma mulher, você gostou dela, entendeu? Você não é, por exemplo, ficar pulando de galho em galho. Também não dá certo, entendeu? Isso daí não vai ser bom pra você e não vai ser bom pra ela, porque pode acontecer alguma imprevisto, né? E vai acabar trazendo problema pros ambos os lados, entendeu? Mas... Tá saindo o som, meu irmão. Parou de sair o som. Parou o som. Liga o som. Aí, pode continuar. Se não trouxer problemas, eu creio que se vocês, por exemplo, os dois têm a mesma intenção, não tem problema, né? Mas, irmão Gabriel, pensa assim, ó. Eu tenho, que nem eu tenho, você deve ter também, eu tenho amigos. Eu vou dizer claramente, eles arrumam essa desculpa assim, tô namorando, mas não tá namorando. Ó, eu tenho um amigo, por exemplo, vou dizer assim, que já saiu agora, há pouco tempo, saiu com mais... Toda semana ele tá com uma mulher, ele transa com uma, ele transa com outra, já saiu com mais de 20, deu quase uns 30 aí já. Virou festa. Porque, na verdade, o homem é safado. Se deixar, ele vai sair com várias. Eles não querem compromisso, sabe por quê? Casamento é pesado, não é fácil. Eu posso falar, não é fácil. Em 10 anos casado, eu falo pelas minhas experiências, é mais fácil, você é solteiro e não tem uma responsabilidade em relação a isso aí. O que os irmãos pensam em relação a isso? Então, como eu penso assim, foi o que eu disse, né? Entendeu? Mas em relação a tudo isso, eu acho que a gente fugiria muito do tema se a gente ficar discutindo isso, porque assim, esse é um assunto quase que interminável. Discussão acerca da lei, né? Só resumir um pouquinho sobre isso, só para finalizar, vamos voltar para os mandamentos de novo. Meu irmão, se o homem é casado e olha para outra mulher, isso é pecado. Se a mulher é casada e olha para outro homem, é pecado. Se os dois homens, a mulher e o homem é solteiro, e sair e tiver uma relação, desde que um não faça mal um pro outro, não é pecado. Agora, se fazer mal, aí é pecado. Agora, esse negócio de homem sair com 200 mulheres, aí é complicado. Aí cada um com a sua consciência. Que até mesmo porque alguma coisa tá errada, né, Rob? Ela tá com um erro na cabeça, tá com um problema. Porque muita gente é assim, vou tentar explicar. Eu só tenho um problema, tem algumas pessoas que querem resolver na igreja. Vai lá na igreja, ó Jesus, não tem problema. Tem outra que vai na bebida, eu preciso tomar uma para relaxar. Aí vai lá e toma uma para relaxar. Outra que tá acelerado, precisa usar uma droga para acalmar, precisa relaxar. Tem outros que dizem que vai relaxar. Precisa fumar alguma coisa, cheirar alguma coisa para relaxar. E outros dizem que não é para relaxar. E é loucura. O que eu vou fazer com isso? Pecado? Tudo é pecado nessa parte. Mas desde que se for solteiro, o homem, a mulher, e um não faça mal um ao outro, não tem pecado nenhum. Agora, se você é casado, você não pode fazer isso. Casado, que eu digo, é conviver junto. Não é papel. Esquece papel para o nosso pai não funciona. Se você convive com uma pessoa, você deu bem, as duas peças se encaixou, perfeito, a mulher não te trai, o homem não trai a mulher, pode ir de boa. Se consegue viver, um consegue suportar o outro, vai de boa. Agora, as pessoas que conhecem, hoje em dia é uma zona. Hoje, se você olhar, é uma zona isso. Então, na primeira parte, o pecado é o quê? A prostituta peca? Peca, porque ela sai com o homem casado, isso é pecado. E eu quero ver alguém me dizer que não é. Porque 90% das prostitutas que eu vejo, assim, as histórias contadas aí, eu nunca saí prostituta na minha vida. Nunca saí. Mas eu vejo as histórias, porque quando você para em roda de homem, o homem só sabe falar merda. Às vezes eu paro para tentar partir o pão com os homens ali, com os irmãos, mas só fala merda. Só sai merda da boca. Só sai coisa absurda. E aí quando eu paro para falar com as mulheres também para partir o pão, mas antes de eu partir o pão, eu tenho que escutar merda. Eu tenho que parar e escutar o que eles estão falando. E é só merda que eu falo. Agora a moda das mulheres, eu tenho umas conversas fiadas, aí as mulheres estão fazendo lá. Chega a ser absurdo. Eu não vou falar aqui, mas é uma coisa absurda que as mulheres fazendo. Com os homens. É absurdo.
E os homens estão gostando disso. Eu acho louco isso. Você vê as mulheres falando umas coisas absurdas. Daqui uns dias você vai ver os homens saindo na rua aí sabe aquele espanador com penas de pavão? Mas você vai ver na rua daqui uns dias. E é que vocês entenderam, né? É isso que está acontecendo hoje em dia. É absurdo, esse pecado. O que é isso, meu? Agora as mulheres não sabem o que fazer, agora inventaram uma moda nova. Ó, vamos fazer virar tudo, vamos dizer, maquiando aqui, um pavão. Já vai com espanador na bolsa. Com espanador com penas de pavão na bolsa. Mas você sabe que eu trabalho em hospital, né, Robert? Tá acontecendo isso. E agora me diz uma coisa. Homem aceitar umas coisas dessas é absurdo. Mas nesse último dia tudo pode, é uma loucura. Vocês entenderam o que eu quero falar? Antigamente, assim, E aí uma fica contando pra outra, assim, você vê as conversas delas, uma fica contando pra outra que fez com a outra, aí você tá no meio, você escuta esse absurdo. E aí escuta, e é absurdo. Agora vai falar. Quem vai falar disso? é verdade. É o mundo de hoje. Tudo se pode. Eles fazem tudo que puder. E eu digo mais, nesses casos, eu tenho quase certeza que quem assume ali no momento é Caim. Não tenho dúvida. É eles que fazem isso. Porque na hora que a pessoa tá no êxtase ali, ela perde a mente totalmente, e aí os caídos assumem e detonam. Fazem tudo que eles querem. Aí o cara sai na rua com as pernas abertas, ele não sabe por quê. Nem sabe o que aconteceu. Fica andando igual o cowboy, com as pernas abertas, sabe o que aconteceu. Então. Aí eu assim, andou muito de cavalo essa noite, o cowboy? Desculpa falar, mas é o que eu escuto, é absurdo. Tudo bem, mas é a realidade de hoje, né, Robert? Chega num ponto que tá insuportável. Não, hoje você pode. Tá escutando a gente aí? Eu estou.
Então, voltando ao assunto. Brincadeira. Vou falar pros irmãos, desculpa a brincadeira, é uma brincadeira, mas a maioria disso que eu tô falando é verdade. Tá acontecendo mesmo. Desculpa falar, mas tá acontecendo mesmo. Então, Mas o mundo é uma nova experiência. Uma nova ordem mundial, uma nova experiência, uma nova tudo. Então vai pra merda tudo mesmo. nova ordem mundial, verdade. Onde tudo é liberado. Versículo 22. 7:22. É. Então, essa aí, para você ver, é mais uma lei que Moisés escreveu na pedra. Os irmãos que querem ver, Levítico 7, versículo 22. São leis de morte para matar as pessoas. Tudo que Moisés fez, o pai da mentira, que é assassino, o Messias avisou. O seu pai é mentiroso, assassino desde o princípio. Tudo isso se encaixa em Moisés. Tudo se encaixa em Moisés. Tudo é dele. Ele fez tudo isso. Então todos os irmãos que estão assistindo... E naquele que nunca falou a verdade, né? Não entendi, irmão, Gabriel. E aquele que nunca falou a verdade, Abraão. Começou com ele, né? Começou com Abraão, Isaac, Jacó. O Jacó foi escolher um lugar para ele ficar. Ele tinha que escolher um corpo para ele ficar, sabe? E aí ele escolheu Moisés. Por quê? Quando ele voltar agora para os judeus vão receber de braços abertos. E o islamismo também, porque o islamismo acredita em Maomé e em Moisés. Sabe o que é engraçado, Robert? Eu vejo, por exemplo, os evangélicos. Eles falam muito do Islã, né? Falam muito que os islãs são pecadores e tal. Mas eles não pegam e abrem a Bíblia pra ver que os judeus, eles fizeram coisa pior ainda. Abre nada. Coisa pior. Eu não sei se fazem até hoje, mas o que tá escrito ali eles fizeram. Sacrificaram criança. Chega assim. Mas sabe qual foi o esquema? O diabo, Moisés, ele foi muito inteligente. Ele disse que não ia ter nenhum Deus diante dele. E até hoje, o povo evangélico tem Moisés como um Deus. Jesus Cristo, Azazel, como primeiro, e Moisés como Deus segundo. É como se fosse isso. O top da igreja evangélica é Jesus e Moisés. São os dois. Jesus Cristo é Azazel, Moisés é o diabo. Jesus Cristo é a besta. Claro que ele está com o corpo de Enoque. Ninguém sabe como está esse corpo até hoje, porque eles têm muita tecnologia. Um corpo de 300 anos para um corpo de 18, de 20, de 30. Como eu digo, hoje caiu quando assume um corpo, o corpo tem 100 unidades, a força volta para a rodinha. Agora, se eles usarem tecnologia para fazer as modificações, no corpo ficar jovem, pode fazer isso. Eles têm tecnologia. Em Levíticos 20, nós está falando do Deus Moloque aqui, ó. Fala assim, ó, o tipo que aprende essa escritura que eu estou usando, no capítulo 20, fala assim, apenas de diversos bens. Aí ele fala assim no próximo: se o povo da terra cobrir os olhos para não ver esse homem, e der seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu dirigirei meu furor contra esse homem, contra a sua família, e exterminarei do seu povo. E todos que prostituírem após ele, prostituindo-se após Moloque. Aquele que se voltar para os necromantes, para os feiticeiros, prostituindo-se após ele, colocaria o meu rosto no rosto do homem, e eu exterminarei do meio do seu povo. Aí ele fala aqui, bom, enfim, é isso. Aí vem falando muitas coisas também, que amaldiçoar seu pai e sua mãe, tá ficando morrer, adulterar também tem que morrer. Não, vou dizer pra vocês, os irmãos que estão assistindo, os primeiros 5 livros, vocês leiam os livros, vocês vão descobrir os mais de 600 mandamentos de Moisés escrevendo na pedra. E aí, o pai da mentira manda matar, roubar, destruir. E os filhos, pastores evangélicos, sistema religioso, padres, líderes do judaísmo, todos, sem exceção, todas as religiões sem exceção, são os filhotes deles. E aí ensinam o que eles ensinaram. Isso vai passando de geração em geração, de pai para filho. Você vê como é um absurdo? Desde Abraão vem isso. Desde lá de Enoque, de Adão e Eva, depois que aconteceu tudo isso, vem isso. É absurdo. E aí são os 600 mandamentos que Moisés, o diabo, escreveu em pedra. Uma cópia barata dos 10 mandamentos do nosso Pai. Então, quando vocês verem, irmão, 2 Coríntios 3, versículo 7, quando Paulo, nosso irmão Paulo, que nasceu em Tarso, na Turquia, não era judeu, ele era turco, mãe turca, pai romano. Ele disse, mandamentos escritos em pedra, não para matar, eles matam. Agora, olha os 10 mandamentos do nosso Pai, não manda matar. Agora, os mandamentos que Moisés escreveu em pedra, manda matar. Não é difícil entender isso, não é difícil. O povo não quer entender essas coisas. Sabe, o povo quer o povo quer cristã. O povo quer
ferradura, é um salvador. Não é? Todo mundo quer um salvador? É. Então todo mundo quer. Aí os evangélicos correm para Jesus. Os católicos correm para Maria, para Aparecida do Norte. É um monte de santo. Os do Islã correm para Moisés. Os judeus correm para Moisés. Os espíritas correm para Moisés. Aquela religião lá da Índia, né? O nome? Hinduísmo, corre para aquela Shiva. Que tem 6 braços, amanhã, sei lá quantos braços tem elefante, tem tudo, umas coisas absurdas. Pra verdade eles não correm, porque a verdade condena as obras deles. Por que a verdade eles não correm? Porque a verdade é tão simples que eles não acreditam. E alguns, né, que são os porcos, né, eles veem que a verdade condena o que eles fazem, eles querem ficar longe mesmo. Condena, por exemplo, o espiritismo, que é o quê? Conversar com demônios, entendeu? Condena o templocentrismo, que é ir nos templos, condena todas as práticas deles. Aí eles não vêm pra luz porque eles amam as trevas, entendeu? Para que as obras deles não sejam reprovadas pela luz. E todo o povo quer uma desculpa. Eles procuram desculpa em tudo. Sempre quer desculpa. Ó, é como eu digo, eles querem um talismã. Eles querem um salvador. E cada religião tem seu salvador. Só que nós temos um Messias. Essa é a grande diferença. Cada religião tem o salvador deles. A gente não tem religião. A gente tem um homem que veio nessa terra, viveu, morreu, subiu ao céu, voltou. Muita gente diz que no reino do céu não come, né? O Messias subiu no reino do céu, voltou, ficou 40 dias aqui, comeu pão, comeu peixe, comeu todo mundo. Se ele era um corpo mal, que não come, não bebe, por que ele comeu peixe depois que ele morreu, ressuscitou, comeu pão, comia com as pessoas? O reino do céu come normalmente. É mesmo, Robson, quando a gente vai se sentar à mesa para participar da ceia lá com o Messias, não vai? Então, agora, o que o povo não entende é que o povo pensa que você vai comer e precisa ir no banheiro. Igual eu disse da outra vez para os irmãos. Imagina um carro. Você pega um carro. Você enche o tanque de gasolina do carro. Sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Você sai de São Paulo com o carro pesando 100 kg a mais. Quando chegar no Rio de Janeiro, vai estar pesando 100 kg a menos. E não precisou ir no banheiro. Não precisa fazer nada. Evaporou. É a mesma coisa. Os anjos caíram com o pirou. O corpo do humano. O pai fez um corpo perfeito. E tem gente que me diz que foi o diabo que criou o corpo do ser humano. Se o diabo tivesse criado o ser humano, os cientistas hoje não precisavam mais deles. Fazer clone aí. Ele está se matando para tentar fazer um ser humano. Até hoje não consegue. Porque o nosso pai não permite. O cientista é o que mais tenta fazer uma cópia do ser humano, não consegue. Quer fazer um ser humano perfeito. É os judeus que queriam fazer um ser humano perfeito. Dizem que era Hitler, né? Mas os judeus começaram a quer fazer um ser humano perfeito. E não consegue, porque o pai não permite. Eu tava falando ali também lá no grupo lá dos Adventistas, como eu disse, né? É assim, né? Eles estavam falando assim, eu peguei e falei assim, né? Se os mandamentos não mandam matar, por que eles matavam lá, os estrangeiros? Aí, meio que as respostas deles é assim, né? Porque Deus mandou, ou porque, assim, eles eram gentios, eles eram idólatras igual você. Aí, eu peguei e falei, então quer dizer que a lei não vale pro judeu matar o gentio, mas vale pro gentio matar o judeu, né? Olha a hipocrisia. Olha o nível de hipocrisia que chega, né? Eles condenam os outros naquilo que eles aprovam, entendeu? Não, pra você ver. Hoje a Europa dá uma proteção para esses homens que vocês não têm noção. Eles protegem. Eles dão uma proteção para esses homens que é absurda. Absurda. Eles fizeram uma lavagem cerebral no povo da União Europeia aqui e nos americanos, porque são guarda-costas. A Europa e os Estados Unidos é guarda-costas dos judeus. Não tem como negar isso. Não tem como negar. O Deus deles lá ofereceu, e aí Azazel ofereceu também, e aí estão eles aí, não tem jeito. Agora, vamos ver o que vai dar no final. Como eu disse, no final, a mãe se rebela contra a filha, e come a filha, isso é real. Não tem como fugir. Esses pastores evangélicos grandes aí, esses aí vão dançar tudo. Se vocês lerem a carta que eu coloquei lá, os irmãos estão assistindo, dos judeus jesuítas, vocês vão ver que eles estão armando um negócio para pegar daqui uns dias. O sistema evangélico. Eles vão tomar tudo, vai ser uma só. Não tenha dúvida. Eles vão tomar.